Boa noite a todos. Muito bem-vindos ao segundo dia do nosso mini curso 2 de GeoGebra, que vai ser ministrado pelo aluno do Programa de Educação Tutorial da Matemática do IBILSE, o PET da Matemática, Sérgio Rodrigues Verde Júnior. Relembrar de novo, a lista de presença vai estar no chat durante a palestra, o mini curso. Lá para daqui uma meia hora mais ou menos a gente joga para vocês. E ao final do mini curso, ou durante, conforme for da vontade do Pet e do Sérgio, pode ser feito também durante, mas no final também vai ter um momento para perguntas. Passo a palavra para o Sérgio, bom mini curso para todos e obrigado pela atenção, aproveitem. Obrigado, Rafael. Oi, pessoal, de novo. Vamos começar a nossa segunda aula do mini curso de GeoGebra. Queria saber como vocês estão. Aproveitar as palestras de hoje, da CEMAT. Como que vocês estão? Vocês gostaram da aula de ontem do mini curso? Acharam ruim? O que vocês acharam? Média? Obrigado, Natália. Obrigado, Zara. Nunca vi esse menino na vida, gente. Zara nunca vi na vida. Milena também. Obrigado. É uma honra ter elogio de gente que a gente nem conhece, né? Brincadeira. Obrigado, pessoal, que está elogiando aí. Eu espero que hoje chegue pelo menos no mesmo nível, então, da aula de ontem. Talvez hoje vai ser um pouquinho mais maçante, por se tratar que a gente vai trabalhar um pouquinho com a janela de álgebra, né, do GeoGebra. Então, talvez fique um pouquinho mais chato, mas acho que no final o resultado vai ser legal. Eu espero que seja, pelo menos. Eu vou compartilhar a tela e vocês me avisam se vocês estiverem enxergando. Que eu estiver apresentando. Esperar alguém dar um aviso. Está apresentando. Obrigado. Então, eu vou pedir para quem tiver, né, pelo GeoGebra baixado, que abra ele. Deixa ele em branco, assim, tá? Abre ele do zero. Quem tiver pela página da internet, vamos mandar o link de novo, né? Eu achei um melhor do que aquele que eu tinha mandado da outra vez, na verdade. Eu vou mandar esse novo que eu achei. Porque eu descobri que o GeoGebra Clássico também tem um site. Então, quem quiser acompanhar, dá para acompanhar até melhor nesse link que eu mandei, Clássico. E quem tiver pelo celular também pode tentar acompanhar pelo celular. Não garanto que vai dar para fazer todas as etapas, porque é um pouquinho mais complicado pelo celular. Mas, enfim, espero que dê para aproveitar assim, o máximo possível do mini curso, gente. Então, vamos dar continuidade. E o que a gente vai fazer? Eu vou apresentar para vocês um pouquinho a janela de álgebra hoje. Então, ontem a gente quase não mexeu com essa janela, hoje a gente vai mexer bastante com essa janela. Quase que só com ela a gente vai mexer, tá? A gente vai ver alguns conceitos e eu não vou trabalhar com tantas funções do GeoGebra, porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, gente, e tem função desse programa, mas tem muita função nesse programa, que assim, inimaginável a quantidade de ferramentas e de funções e de equações e de coisas que você pode criar com ele, assim, inimaginável mesmo. Se você for pegar o manual do GeoGebra, parece uma bíblia, porque você vai lendo e não termina nunca. Então, aqui eu só vou dar uma pincelada sobre a janela de álgebra para vocês, tá? Então, vai começar com umas coisas um pouquinho mais simples, vai passar por umas coisas um pouquinho mais complicadas, e eu vou ficar martelando sobre os mesmos conceitos que eu for passando para tentar fixar um pouco. Novamente, não vou trabalhar um milésimo da quantidade de ferramentas que ele tem, mas as que eu trabalhar, eu quero que dê uma fixada na cabeça de quem ainda não mexeu com GeoGebra ou quem é bem iniciante no programa, né? Nesse programa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer com vocês é construir algumas funções bem simples.
Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês algo que vai ser utilizado ao longo dessa aula, que é o controle deslizante. Então, reparem que aqui nesse último botãozinho, penúltimo botãozinho, A igual a 2, né? Quando a gente clica em cima, aparece controle deslizante. Aqui. Quem tiver pela página da internet, vai ter também ali do lado, vai ter o controle deslizante. Por esse Classic que eu mandei, se eu não me engano, fica no mesmo lugar que o do GeoGebra baixado, fica exatamente aqui. Então, quem estiver acompanhando pela página da internet, pode acompanhar pelo Classic, que eu mandei lá no chat, que vai ser melhor ainda, tá? Recebi uma mensagem, deixa eu ver se não tá falando aqui. Talvez tá avisando assim, ó, você caiu, sei lá. Enfim. E é isso. Então, vamos criar o controle deslizante. Vou clicar aqui em cima, controle deslizante. E depois eu vou clicar no cantinho superior esquerda aqui, né? Da tela. Então, vou clicar aqui, por exemplo. Ele vai aparecer essa janela. Talvez, se você tiver pelo celular ou pela página da internet, talvez não apareça isso aqui. Mas não tem problema, né? Então, nem vou ajustar aqui, porque se alguém, no caso de alguém não aparecer, eu vou ensinar como que ajusta. Você só dá um OK aqui, então. Apareceu o controle deslizante. Igual nos objetos da geometria, se vocês clicam aqui em cima nessa bolinha preta, que ele vai sumir. Fiz um erro, que toda vez eu cometo. Sempre volta para a mãozinha, gente, de mover, tá? Aí, pronto, estava aqui, apaguei ele. Novamente, se alguém tiver alguma dúvida, em qualquer momento pode me interromper, pode erguer a mão, pode mandar no chat. Se mandar no chat, eu peço para alguém avisar, ou pelo menos para levantar a mão, tá? Para que eu consiga escutar que chegou. Ok, falei, e enfim. Vocês vão clicar nesses 3 pontinhos, vão em configurações. Em controle deslizante, vão aparecer algumas opções aqui. Mínimo, máximo, tem a opção de velocidade, oscilando, incremento. Eu só queria mostrar que existe isso aqui por enquanto, que daqui a pouquinho a gente vai usar, tá? Por enquanto não vamos alterar nada, né? Mas a gente já sabe que existe isso aqui, beleza? Eu vou criar uma funçãozinha, que é a função afim. Mas antes disso, eu vou clicar mais uma vez nesse botão aqui, para criar mais um controle deslizante, tá? Mesma coisa. Então, você vai ter o controle deslizante A, o controle deslizante B. E vamos começar com a função mais simples que a gente vê, né? Tanto no ensino médio, sei lá, graduação, enfim. Função mais simples que você pensa, função afim. Eu vou digitar A, X, mais B. Ele vai criar a nossa função afim. AX mais B, tá? Podia colocar um sinal de vezes aqui também, tá? O sinal de vezes para o GeoGebra é o asterisco. Então, você vai clicar no seu asterisco do computador, ele vai criar esse pontinho, aí, mesma coisa, tá? AX mais B. Só que o que é importante disso aqui, né? Desses controles deslizantes? É que a gente consegue ver o objeto que a gente criou sendo alterado conforme o controle deslizante se move. Então, se eu pegar esse pontinho do controle deslizante e aumentando ele... Opa, perdão. O que está com problema? Ah, tá selecionei errado, perdão. E alterando ele, eu vou alterando, né, o meu objeto, no caso, a minha função afim, né? Minha função de primeiro grau, né? Eu vou alterando ela. E o que eu estou alterando nela aqui, mexendo no A? Eu estou alterando, né, o meu coeficiente angular, estou alterando a minha angulação da minha reta. Né? A gente pode ver isso alterando aqui, ou então dando play nesse botão, que ele vai fazer um movimento automaticamente para a gente. Né? Então, é assim que a gente pode enxergar uma reta se movimentando, né? Ou melhor, uma função de primeiro grau, né? Uma função polinomial. Se movimentando, e aqui eu estou alterando esse meu primeiro parâmetro aqui, né? Que é meu coeficiente angular. E se eu movimentar meu segundo parâmetro, eu também vou movimentar a minha reta, né? Só que dessa vez eu vou deslocar ela para cima ou então deslocar ela para baixo, tá? É só isso que eu estou fazendo aqui.
Posso deixar esses dois controles juntos para eu ver vários tipos de funções afins sendo criadas, né? Então, todas essas funções aqui são funções de primeiro grau. E vou parar aqui. Tá, a gente já viu a função de primeiro grau. Vamos ver agora uma função polinomial de segundo grau, né? Então, uma função quadrática. Eu vou precisar de mais um parâmetro, vou criar mais um controle deslizante. E eu vou sumir com ele também. E agora eu vou criar uma nova função, né? Que ela vai ser da forma ax quadrado. Como é que faz o quadrado? Quem estiver pelo computador vai deixar apertado o Shift, apertar o acento circunflexo e depois vai apertar o expoente, que no caso é 2. Né? Então, AX, deixa apertado o Shift, aperta o acento circunflexo, coloca 2. Aí você vai ter que apertar a setinha para frente do seu teclado. Então, aquela setinha triangular para frente, né? Você vai colocar um mais, BX mais C. Ele vai ter criado. Talvez de alguém dá problema nesse momento, que às vezes dá BO aqui. Que às vezes ele começa a digitar o resto aqui em cima, tá? Se acontecer algum problema, me avisa. Pelo celular, vocês vão ter que vir por esse teclado aqui que vai ter pelo celular também. E vocês vão vir nesse botão aqui, ou nesse aqui, ou nesse. Depois que vocês digitarem AX, vocês vão clicar aqui, né? Ou então clicar aqui e apertar 2. Se apertar aqui, o 2 vai sozinho. Então, esse tecladinho vai ajudar a gente na janela de álgebra. Sempre. Então, a gente criou nossa função quadrática. Vamos só observar ela se movimentando também. Mesma coisa que a gente fez no primeiro. A gente pode movimentar aqui o A. Opa, deixa eu apagar minha primeira aqui, ó. Deixar só a quadrática. Vou ver aqui o que está acontecendo com ela, né? Posso observar. Parece que a boca está abrindo e fechando dela. Em certo momento, ela abre tanto que vira uma reta, né? Então, ó, parece que ela está abrindo, até certo ponto virar uma reta. Posso movimentar também o meu B e ver o que acontece. Não vai dar para mostrar aqui, mas eu já fiz um programinha no GeoGebra que dá para enxergar. Quando a gente altera nosso coeficiente B da nossa função ax quadrado mais bx mais c, o que acontece é que a gente está movimentando a nossa parábola sobre uma outra parábola. Então, existe uma parábolazinha invisível aqui, ó. Tal que o vértice dessa minha parábola está se movimentando sobre ela. Ó, que interessante. Dá para enxergar mais ou menos, ó. Tá vendo que ele se movimenta sobre uma parábola? Tá vendo? Tá criando uma parábola. Ó. Ele vai vir até aqui. Aí ele vai voltar, ele vai fazer uma boquinha assim, ó. Vai movimentar em torno de uma parábola. Tem problema? Não diria muito bem que está transladando, pelo motivo da transladação já estar presente na componente C. Porque quando a gente imagina translação, a gente imagina transladar na direção de um vetor, né? A gente translada na direção de um vetor. E é o que acontece aqui com o C. A gente muda o parâmetro C, a gente está transladando ela sobre um vetor vertical. Então, vocês já viram GAV, eu acho, a maioria, pelo menos. Então, está se movimentando num vetor vertical, ó, subindo e descendo, ou seja, eu estou empurrando a minha função por um vetor. Aqui é mais como se eu estivesse fazendo um movimento, como se eu fixasse o meu vértice dessa minha parábola e eu mantesse ela e eu movimentasse sobre uma outra parábola invisível aqui, tá? A transladação ela vai estar mais presente nesse parâmetro C. Igual na reta, né? Na reta, o que transladava a reta era o B, né? O A não transladava, o A rotacionava ela. Beleza. A gente já viu duas funções relativamente simples, né? O que a gente pode mais fazer é outros tipos de funções. Então, além dessas duas funções, as funções que a gente costuma ver até em curso de cálculo e etc., por exemplo, é o seno do x. O seno é dado por 100, você escreve 100, depois abre parênteses e coloca o x. Tá? O cosseno, que é o cos do x. O tangente, que o GeoGebra entende, tanto se você digitar TG quanto tan,
Por exemplo, tan de x, ó, ele entendeu, mas se eu escrever tg de x, ele também entende. Tá? Quais outras funções? A exponencial elevada a x, a inversa da exponencial, logaritmo natural de x. Virou um regaço, mas todas essas funções eu posso também colocar a influência do controle deslizante sobre elas. Então, por exemplo, deixa eu assumir com as outras, vou deixar só o seno, e eu vou digitar, ao invés de seno de x, seno de ax, por exemplo. E aqui eu vou ter uma movimentação da minha função seno, né? O que está acontecendo com ela? Eu estou apertando ela, né? Como se eu tivesse uma mola e fosse apertando ela. Na prática, o que está acontecendo com a minha função seno é eu estou diminuindo a minha frequência. Então, estou diminuindo a minha frequência, porque eu sei que a função seno é uma função periódica, né? Depois de eu andar 2π, eu volto para o começo. E aqui o que eu estou fazendo é simplesmente, eu estou diminuindo essa frequência. Então, eu estou diminuindo a frequência que eu preciso andar para que ela torne a repetir. Por exemplo, aqui, ó, dá para enxergar isso. Ó, se eu olhar aqui, eu vou ter um pedacinho da função seno, e aqui eu vou repetir, por exemplo, ó, vindo aqui de baixo, subir, vim até aqui embaixo, né? Cheguei aqui, eu vou repetir o mesmo processo. Subir, descer. Depois subir, descer. Então, eu diminuí a minha frequência. Minha frequência, ela era bem maior aqui, né? Ela era a frequência de 2π. Então, para eu voltar aqui, eu precisava sair daqui, ó. Sair daqui. Para eu chegar aqui de novo, eu precisava andar 2π, mais ou menos por aqui. Agora eu preciso andar bem menos, né? Então, uma maneira da gente enxergar isso é com controle deslizante, né? Torna mais fácil. Por exemplo, se eu fizer também, em vez de seno de ax, se eu fizer seno de x mais a. O que vai acontecer com a minha função? Eu vou estar transladando ela para o lado. Então, eu vou estar fazendo transladando ela, né, para o lado esquerdo ou para o lado direito. Então, transladando ela por um vetor horizontal. É o que está acontecendo aqui, né? Parece uma ondinhas, né, do mar. Que é onde está ao contrário, né? Que é onde está normal. O que mais dá para a gente fazer? Dá para a gente fazer seno de x, né? Aí o seno vezes o a. E aí o que vai acontecer quando a gente movimentar nosso controle deslizante? A gente vai aumentar e diminuir nossas ondas, né? Na prática, o que está acontecendo? A gente está aumentando e diminuindo a nossa imagem da nossa função, né? A imagem da função seno de x é do menos 1. Perdão, deixa eu voltar aqui. A imagem da seno de x é do menos 1, né? Do menos 1 até 1. Se eu aumento o meu a, na verdade, se o módulo do meu a aumenta, então aumenta também a imagem da minha função, né? Dá pra gente enxergar aqui, que a imagem está vindo daqui até aqui agora, né? Antes era do menos 1 até 1 só. E, enfim, dá pra gente ficar brincando com isso, com todas as funções que vocês enxergarem aqui, tá? Vou parar com isso por enquanto, porque só para eu ver outras funções. Alguém pode me falar mais alguma função assim que vem na cabeça de vocês? Função básica, assim, que vocês veem em cálculo 1. Eu tô bebendo uma aguinha. Alguém? Anyone? Faz o círculo trigonométrico, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Isso. O círculo, eu vou fazer ele daqui a pouquinho, de uma maneira um pouquinho diferente, mas eu vou fazer ele sim. Vou usar seno de t, né? Isso. Eu vou fazer ele com uma curva parametrizada. Sim. E aí, mais funçãozinha simples assim. Mais alguém tem alguma ideia? De uma bem simples que a gente costuma ver, que eu não mostrei aqui. X ao cubo. Pode ser, x ao cubo, interessante. Dá pra gente brincar com x ao cubo também. Então, mesma ideia de antes, a gente coloca o expoente e coloca aqui, né, o número 3, para ser nosso expoente. E dá pra gente brincar com ela, tanto com a dentro do... Aqui, por exemplo, ó, se eu fizer ax ao cubo, e alterando esse a, ver o que acontece, né? Vai acontecer. Só que outra, uma mais simples do que x ao cubo, eu acho. Uma bem simplesinha, que costuma dar problema em cálculo 1. 1 sobre x. Pode ser também, 1 sobre x.
Então, a 1 sobre x, essa funçãozinha aqui, né? Que ela na verdade, ela não é descontínua, porque ela nem está definida aqui, né? Mas, enfim, a gente não consegue estabelecer uma relação de continuidade sobre a reta toda dela. Pode ser uma função já um pouquinho mais esquisita. O que a gente vai fazer é digitar 1, usar a barra do nosso teclado, a barrinha, assim, do nosso teclado, né? Quando a gente clica na barrinha, vai aparecer 1, já vai aparecer o tracinho para a gente colocar algo embaixo. Tá? Quem tiver pelo celular vai ter que clicar nesse tecladinho numérico, vai vir em f de x, se não for isso, perdão, deixa eu ver. Gente, peraí. Eu acho que não tem no teclado, nesse tecladinho numérico, né? Deixa eu ver se eu não estou falando besteira. Não tem, engraçado, né? Tem que ir no dividir ali mesmo. Tem que ir no dividir? Isso, Tá. Eu achei que ele ia ter desse estilinho aqui, mas não vai ter, não. Então, vai ter que dividir. Então, você vai ter que ir 1 dividido por x, tá? Assim funciona também. Beleza. Ok, mas não era ainda essa função que eu queria chegar. O Diego mandou uma no chat. Qual que é? O módulo. Abençoado. Aí que eu queria chegar, no módulo. Por quê? O que o módulo tem de errado, gente? O que o módulo tem que esse monte de função que a gente está vendo aqui até agora não tem, né? Deixa eu apagar. Alguém ligou a voz, pode falar. Tem o bico, né? Tem um bico, tem uma quina. Algo que atrapalha. Não atrapalha é derivável nesse ponto. Isso. Então, aqui uma primeira aplicaçãozinha que a gente pode fazer, que eu acho bem legal. A gente está apagando as minhas funções aqui para me organizar, mas não precisa apagar se não quiser, tá? Se quiser deixar salvo. Mas, se quiser fazer o que eu estou fazendo aqui, pode apagar as funções que a gente criou até agora, que a gente vai brincar um pouquinho agora, então, com algumas noções de cálculo, tá? Vou deixar só um controle deslizante, o A. Deixei o A aqui. Vou criar uma função. A função x². Qualquer aqui. Lembrando que depois que eu crio uma função no GeoGebra, eu posso alterar ela aqui, tá? Tipo, aqui fx igual a x². Eu posso colocar, por exemplo, apagar aqui e colocar seno de x, sei lá. Ele vai alterar sem apagar minha função. Ou seja, se eu tiver outros objetos que eu estabeleci depois dela, que se utilizem dela, ou seja, que estejam vinculados a ela, esses objetos não serão apagados, tá? Se eu só mudar a estrutura dela. Então, aqui, x². Né? Vamos usar uma ferramentinha do GeoGebra, que é a tangente. Pode falar. Alguém quer falar alguma coisa? Desculpa, fui eu que abri sem querer. Tudo bem. A gente vai usar uma ferramentinha do GeoGebra que chama tangente. Então, vocês vão digitar aqui, tangente, ó. Tangente, né, na janela de álgebra, né, na entrada. E ele vai dar essa opção aqui, tangente ponto cônica. Ponto função. Ou você clica em cima disso, ou você continua escrevendo, ó, tangente. Que vai dar certo também. E aí vocês vão digitar vocês vão digitar A e F. A, F. O que ela está fazendo? Esse comando aqui, tangente A, F. Lembrando que o A, na verdade, é o controle deslizante que eu quero utilizar, tá? Então, se o seu for o controle deslizante B, C, alfa, sei lá, qualquer coisa, você tem que colocar a mesma letrinha aqui. E depois, aqui, né, segunda coordenada, você vai colocar a função que você quer calcular a reta tangente. Então, a minha função, aqui no caso, é F. Quando eu der play no meu controle deslizante, deixa eu desacelerar ele, que tá uma loucura isso aqui. Quando eu der um play, o que vai acontecer? Peraí. Pronto. Acho que aqui dá para enxergar. Quando eu der um play, eu vou movimentar a minha reta tangente sobre o meu ponto A, F de A. Então, sobre cada pontinho da minha funçãozinha aqui, o ponto A, F de A, ele vai calcular a minha reta tangente. Vamos só enxergar o ponto também? Vocês vão vir aqui, vão abrir parênteses, digitar A, vírgula, F, abrir parênteses de novo e colocar A. Ou seja,
o ponto com coordenada A, F de A. Então, aqui a gente consegue enxergar o ponto. Então, ele está calculando a minha reta tangente, né, e exibindo para mim em cada ponto do gráfico da F. Então, ele está variando aqui, né? Indo. Enfim, ele está funcionando desse jeito. E aí... O intervalo do A e o motor precisa dar para usar, se você colocar até 10, até 20. Isso, você pode alterar o quanto você quiser. Deixa eu mostrar aqui. Eu ia mostrar mais para frente, mas já que você tocou no assunto, vim aqui no meu controle deslizante, 3 pontinhos, configurações. Vou vir aqui na segunda abinha, controle deslizante. Aqui eu consigo alterar o mínimo, tá? Eu não recomendo deixar o mínimo com muitos algarismos, tipo, menos 1000. Não recomendo porque tem perigo do GeoGebra travar, tá? Sempre a gente está enxergando algo pequeno, tipo, aqui, né, pelo menos no que eu estou fazendo, nem o 10 aparece. Então, até se eu deixar menos 10 até 10, vai ter uma parte que eu nem vou estar enxergando, né? Então, você tem que saber dosar isso aí, para também não perder o seu controle deslizante. Eu vou deixar menos 5,5, mas daqui a pouquinho a gente vai fazer um exemplo que não vai ser menos 5,5, tá? Então, a gente vai alterar. Você acha? Pode falar. Depende também muito do incremento. Por exemplo, se colocar 1000 e o incremento for de 0,1, isso... Porque o incremento é que vai determinar o tamanho, né? Isso. Na verdade, o incremento, o que acontece? O incremento ele já é definido de modo padrão do GeoGebra. Sim. Estou falando no caso, assim, né, nesse de menos 5 a 5, Sim. você está vendo que está indo de 1 em 1, né? Em uma unidade. Aí, se eu quiser colocar o incremento, por exemplo, se digitar ali 0,1, ele vai colocar 0,1, 0,2, 0,3, até chegar no 1, 1,1, 1,2, etc. Isso. Mas o que acontece aqui é que ele não está indo de 1 em 1 também. Ó. Se eu der um play aqui, tá vendo? Não, sim, aí ele vai ampliar, e aí como tá bem, se ampliar vai pegar, cada um tá dividido em 5, né? Então, peraí, eu fiz alguma coisa aqui que alterou meu controle deslizante, acho que foi porque eu cliquei aqui sem querer, não cliquem no incremento sem querer, gente, porque senão acho que ele vai dar BO. Ô, Sérgio, você colocou o máximo menos 5 também. Então é isso, ó, burro. Obrigado pela voz. Quem foi a voz? Fui eu, Milena. Oi, Mi, obrigado. Foi isso. Não, então, o que o André, acho que o André estava falando, gente, disso aqui, né? Que o incremento, ele mede o meu passo com que meu controle deslizante se move. Ou seja, se vocês perceberem aqui, vou diminuir bastante a velocidade. Ele está mexendo de 0,01 em 0,01. Esse é o padrão do GeoGebra, tá? Mas se você aumentar muito o incremento, ele vai alterar o padrão também, para você não percorrer de maneira muito demorada. O que acontece é que, às vezes, por exemplo, no caso de somatórias, o incremento não pode variar em números decimais, né? Porque você vai querer... Eu não sei se vocês já chegaram a ver séries, acho que ainda não, mas uma hora vocês vão ver. E quando vocês forem querer fazer alguma coisa no GeoGebra de séries, o incremento ele precisa ser de números naturais. Então, vocês vão ter que deixar o incremento 1, por exemplo. Por quê? Do menos 5 para o próximo valor do controle deslizante, ele vai aumentar em 1. Então, se eu deixar aqui menos 5, der um play, ele vai aumentar, depois de um tempinho, né? Ele vai aumentar para menos 4, depois para menos 3, menos 2, né? A gente deixa o padrão, né, que é o sem nada, que é o de 0,01, para dar para a gente a noção de continuidade, tá? Tá vendo que essa reta parece que está se movendo continuamente para a gente não consegue ver diferenças abruptas da posição relativa dela, e isso está acontecendo porque o nosso controle ele varia bem pouquinho, nosso incremento é bem pequenininho. Então, mas aí depende, né? Se você quiser um incremento maior, você pode alterar o mínimo, o máximo. Não recomendo alterar mínimo e máximo, tipo, muitas casas, porque já deu problema do meu GeoGebra travar. E aqui a velocidade com que ele se move, você pode controlar ou aqui, então se der o play, você pode controlar aqui, ou você vai digitar aqui o número que você quer que ele multiplique
a velocidade por qual ele está movendo. Então, se eu colocar 10 aqui, ele vai mover por 10 minha velocidade, né? Vai multiplicar por 10 minha velocidade com que ele está se movimentando. Aqui, repetir, você escolhe se ele vai, por exemplo, aqui está oscilando, ou seja, quando o controle chega aqui, ele vai voltar, e quando ele chegar aqui, ele vai voltar. Mas pode ser só crescente, por exemplo, que ele vai crescer até chegar aqui e depois começa do início. Ou crescente uma vez, que ele vai crescer, quando chegar aqui ele para. Enfim, dá para brincar bastante com isso aqui. Vou deixar padrão. Não vou querer mexer nisso agora, tá? Mas vocês podem mexer o quanto vocês quiserem depois nisso. Deixa eu ver só se teve mais alguma mensagem. Ainda não. Então, a gente tem isso aqui. A gente tem essa função, a gente tem a reta tangente. Repara que esse meu ponto, tanto o meu ponto A quanto essa minha tangente dependem exclusivamente da minha F. Vou até apagar aqui para vocês verem o que acontece. Ó, apaguei. Ele vai sumir tudo. Porque essas outras coisas estavam vinculadas com a minha F, tá? Então, eu, em vez de apagar a minha F, eu vou digitar aqui, por exemplo, seno de x. Vou apagar só até o x quadrado e eu digito seno de x. E aí eu consigo ver a minha reta tangente se movimentando sobre o gráfico da minha seno de x agora, por exemplo. Então, consigo ver a minha reta tangente se movendo, né? Isso já é, eu acho, pelo menos, bastante interessante, já da gente conseguir, com um comando tão simples, enxergar algo que, para a gente fazer à mão, seria um sacrifício, né? Ok. A gente pode fazer isso com várias funções, né? Mas aí tem um problema. Qual que é o problema? Quando a gente chega no módulo de x. Por quê? Lembra que toda vez que a gente estava vendo a reta tangente se movimentando, ela estava se movimentando de maneira contínua? Estava bem... O parâmetro mudava um pouquinho, ela mudava bem pouquinho também, né? Ela ia deslizando sobre a curva. Olha o que acontece aqui na função módulo. Quando a gente vai calculando, ó, o meu ponto está aqui, do nada alterou a reta tangente, né? Então, do nada, a gente fez uma alteração aqui na minha reta tangente. O que aconteceu nesse ponto? O que aconteceu nesse ponto é que quando a gente vai calcular a reta tangente nesse ponto, a gente não vai saber como calcular, né? Por quê? É como se tivesse uma reta tangente à esquerda e uma reta tangente à direita, né? Quando eu estou à esquerda, a reta tangente é essa. Quando eu estou à direita, a reta tangente é essa. Aqui ele não sabe o que faz. Ele vai falar, uai, o que eu tenho que fazer aqui? Não existe, né? Esse é um dos motivos da minha função ela não ser diferenciável aqui. Eu não consigo medir a taxa de variação nesse ponto, porque ela é diferente dos dois lados, tá? E aí eu faço uma pergunta boba, não sei. Vocês imaginam alguma maneira de eu ajustar minha função módulo de x aqui pertinho da origem, de modo que longe da origem ela seja igual, ou seja, se eu olhar para cá, por exemplo, aqui, eu não ia conseguir distinguir se ela é a módulo de x ou se é essa nova função. Aqui também eu não ia saber distinguir qual é qual, mas aqui pertinho da origem, essa minha nova função ela fosse suave, né? Ou seja, ela fosse diferenciável. Alguém tem alguma ideia do que dá para a gente fazer? Ou seja, eu quero arrumar minha função módulo de x para que ela seja diferenciável num intervalinho aqui. Pode ser de menos 1 a 1, para facilitar. Alguém tem alguma ideia? Sugestão? Do que dá para a gente fazer? Eu posso mencionar só uma coisinha? Para quem está acompanhando pelo celular, na hora de vocês instalarem, vai aparecer 4 aplicativos diferentes: Geometria, Calculadora Gráfica, Calculadora 3D e GeoGebra. Isso. Na hora de você fazer a tangente pela calculadora gráfica, não dá certo. Ela não aparece, não tem nem coisa. Tem que ser pelo GeoGebra. Pelo GeoGebra. Sim. Então, eu esqueci de comentar isso. É curioso, né? Peço perdão, inclusive, mas se alguém se perdeu, o que acontece com geometria, Natália, às vezes ele dá é que todos eles são incompletos, na verdade. Pelo menos, como eu uso, eu percebi isso, que todos são incompletos. Porque, por exemplo, com geometria, ele dá uns problemas quando você
Só o do computador ele acaba sendo completo, né? Um dia vai ter um completo para celular, mas por enquanto a gente vai ficar com esse. Vai ter que ficar escolhendo o que você quer fazer, né? Eu peço perdão para quem tiver pelo celular, dá tempo de acompanhar ainda, né? Faz só essas coisinhas que eu fiz aqui, faz no ou pelo Geometria ou pelo GeoGebra, tá? Não usa calculadora gráfica, porque a calculadora gráfica ela não vai ter algumas opções de ferramentas. Então, algumas ferramentas que são daqui, ele não vai conseguir utilizar elas. Enfim. Bom, mas então, uma alteração que a gente pode fazer nessa minha função módulo de x, para que longe da origem ela seja igual a módulo x, mas pertinho ela seja arredondada. Mesmo que não passe aqui pela origem, né? Pode ser tipo arredondadinha assim. Então, deixa eu ver uma agulha. Uma coisa legal, né? Pra gente fazer aqui. Então, no GeoGebra, para aproveitar um pouquinho ele. Vamos estabelecer, então, vamos criar uma nova função. Quando ela chega aqui, no menos 1, ela se torna suave, ou seja, ela vai fazer um bico. Ela não vai fazer um bico, ou seja, ela vai ser arredondada. E quando continuar para cá, ela vai voltar a ser módulo x, ou seja, vem módulo de x, vira arredondadinha, volta a ser módulo de x. Só que repara que não é qualquer função que eu colar aqui que vai dar certo, né? Se eu pegar igual uma função que vem aqui, ó, chegou aqui e faz uma boca aqui assim para baixo, por exemplo, ela chegou aqui e faz assim, U, e volta, vai dar errado, né? Porque aqui eu vou criar um outro tipo de quina. E se eu estou querendo sumir com essa quina para que ela seja diferenciável, não faz sentido eu fazer surgir uma nova quina. Então, eu não quero que tenha quinas, essa minha nova função. Né? Uma função que ela é arredondadinha, assim, é a função quadrática. Né? A gente viu agora há pouco a função ax² mais bx mais c. Talvez agora vai ser um pouquinho difícil de entender, de acompanhar, mas vai dar certo. Então, a minha função quadrática é essa aqui, né? A x², eu vou colocar aqui só um exemplo, x². Esse exemplo tá bom. x². Repara que, por exemplo, essa não daria certo, apesar dela virar uma boquinha aqui, ela não dá certo porque quando eu chego aqui, ó, se eu viesse uma função que chegasse até aqui, depois virasse essa outra, eu faria uma quina, teria uma quina aqui, ó. Teria uma quina, então não seria diferenciável neste ponto aqui. Então, não basta que ela seja arredondada e que passe por esse ponto. Eu preciso de mais uma coisa. Né? O que eu preciso? O que está faltando? Está faltando que a minha tangente nesse ponto, ou seja, que a minha derivada nesse ponto menos 1, dessa minha nova função que eu estou criando, seja igual à derivada da minha função módulo nesse ponto. Então, eu quero que a minha derivada dessa função aqui, nova que eu estou criando, seja igual à derivada da função módulo do menos 1. Né? E qual que é a derivada da função módulo no menos 1? Eu sei que a módulo de x, ela é menos x quando x é menor do que 0, né? Então, se ela é menos x aqui, a derivada dela nesse lado aqui do plano, né, nesse lado da reta, é menos 1. Então, a derivada dela aqui é menos 1. Então, eu quero uma função quadrática que, quando eu derivo no menos 1, dá menos 1. Vamos lá. Eu quero uma função. Alguém ligou o microfone e pode falar. Menos cosseno de π sobre 2x mais 1. Ai, perdão, tá com uma interferência seu microfone, eu acho. Não consegui escutar. Você pode repetir? Ou escrever? Eu não consegui, perdão. Menos cosseno de π sobre 2. Você falou menos cosseno de π sobre 2 x mais 1. Seria essa? Ah, não, mais 1 do lado de fora. Mais 1. Seria essa aqui, você falou, né? Então,
Essa aqui também, eu acredito, deixa eu ver. Talvez eu esteja falando besteira. Vamos ver aqui para mover. Eu queria no -1, né? Ela não daria certo também. Não daria certo também, se eu não me engano. Né? Não daria certo também. Eu posso até usar cosseno com alguns ajustes, mas não vai ser dessa maneira. Tá. Então, vamos pensar de outra maneira. Eu vou ter essa função, deixa eu tirar. Dá para fazer pela cosseno de x, eu acredito, sim. Só precisa de alguns ajustes de parâmetro, tá? Por exemplo, eu quero essa função aqui, ó. Eu quero uma função quadrática. Eu quero uma função. Vocês vão me desculpar a letra, a gente está fazendo pelo mouse, tá? ax² mais bx mais c. Né? Porque eu falei, eu vou colar aqui uma função quadrática, né? Uma equação quadrática aqui. Vou usar essa, x² mais bx mais c. Só que o que eu quero dela? Eu vou chamar até de g isso aqui. Então, perdão, me perdi. Inclusive, uma coisa para vocês aprenderem, né? Dá para escrever sobre a janela gráfica do GeoGebra, né? Então, se um dia vocês forem dar aula, no GeoGebra dá para vocês escrever aqui. Então, não precisa minimizar. Então, eu vou chamar de g de x essa função aqui, que eu vou criar. Tá? G de x é essa daqui. O que eu quero dela? Eu quero que ela, quando eu derivo e aplico no -1, eu quero que dá -1. Porque eu quero que ela coincida com a derivada da módulo no -1. E a derivada na módulo no -1 é -1. Então, eu quero que g' de -1 seja -1. Mas eu quero que coincida do outro lado também, né? Eu quero que coincida no 1 também. Ou seja, eu quero que g' do 1, g' do 1 seja igual a 1. Então, g' do -1 é -1, g' do 1 igual a 1. O que eu vou tirar daqui? Se g' do -1 é 1, g' do 1 é 1. Daqui, eu tiro que a minha função, g, ela tem derivada, g'. Isso ficou horrível, mas tá bom. 2ax mais b, né? Por exemplo. Quando eu derivo e aplico no -1, tem que dar -1. Ou seja, quando eu substituo o x por -1, o g' de x tem que ser -1. Então, na verdade, o que eu vou ter é um sisteminha de equações, que é esse sisteminha aqui. -2a mais b igual a -1. Igual a -1. E 2a mais b igual a 1. E aí eu vou vir aqui. Nossa, ele fez um monte de traço, tá? Depois a gente vai apagar isso. O GeoGebra não entende muito bem A e B, tá? Então eu vou, no lugar de A, colocar X, no lugar de B, colocar Y. Então eu vou colocar assim, ó. -2x mais Y igual a -1. E 2x mais Y igual a 1, tá? Fez essas duas retas, tá vendo? Essas duas retas pretas. E a intersecção delas é a solução desse meu sisteminha de equações, né? Por quê? Uma equação de duas variáveis não é nada mais do que uma reta. E um sistema de equações, né, encontrar a solução de um sistema de equações de duas equações e duas variáveis não é nada mais do que encontrar a intersecção de duas retas, que é um ponto, que vai ser esse pontinho aqui da intersecção. E como a gente já tinha visto na aula anterior, a intersecção ela vai ser dada por essa ferramenta, intersecção de dois objetos. Vou clicar numa reta, vou clicar na outra, vou ter o ponto 0,50. Ou seja, a solução desse meu sistema é quando o A é 0,5 e o B é 0. Né? Ou seja, A 0,5, B igual a 0, eu sei quem que é a minha g de x mais ou menos já, né? Eu sei que a minha g de x... O que é minha g de x? Minha g de x, por exemplo, ela é essa daqui, né? Então, vou colocar, no lugar do A, vou colocar meio, ou seja, x²
x quadrado sobre 2. O b é 0. O c eu ainda não sei, né? Mas o que eu sabia? Eu sabia que essa minha função aqui, minha função g de x, que é x quadrado sobre 2 mais c, ela tinha que coincidir com a minha módulo de x quando x fosse menos 1. Então, ela tem que coincidir aqui. Ou seja, quando eu aplico ela no menos 1, tem que dar 1. E é só fazer umas continhas para eu saber que a constante que eu tenho que somar, né, é meio. Porque quando eu coloco meio aqui e eu aplico no menos 1, aqui eu fico meio mais meio, que é 1. Então, essa é a minha função. Minha função g de x é x quadrado sobre 2 mais meio. Vou apagar tudo isso que eu fiz aqui, esses traços, para não poluir a vida, né? Então, deixa eu apagar tudo isso aqui. Apagar os traços aqui todos. E aí, vamos só colocar a nossa funçãozinha aqui. Vou apagar essas equações também, que eu já usei elas, né? Já descobri o que eu queria com elas. Levantaram a mão aqui. O Jean, eu acho que ele quer fazer uma pergunta. Ai, perdão, pode falar, Jean. Tá me ouvindo? Tô. Você vai abordar como fazer gráfico de função por partes? Vou. Isso é uma coisa que eu gostaria de saber. Vou abordar sim. Pode ficar tranquilo. Eu já estava chegando lá. Mas aí, se ficar alguma dúvida, aí você me avisa. Mas eu ia fazer isso agora já. Na verdade. Então, a minha função g de x que a gente queria, que a gente colasse aqui, qual que ia ser, né? A gente falou que eu chamei de g, mas vou chamar de outra... Não vou chamar de nenhuma letra, porque ele já está usando g, tá vendo? O GeoGebra vê problema quando você já tem uma letra sendo utilizada. Então, vou simplesmente digitar x quadrado, dividir por 2 e somar com 1 sobre 2. Então, essa é a minha função, que essa partezinha dela colada vai arredondar meu módulo e depois vai continuar, né, de maneira diferenciável, digamos assim. Só que a gente ainda não colou essas duas funções, e agora a gente vai colar elas, tá? Eu vou sumir com o gráfico das duas. Eu vou estar sempre sumindo com o gráfico das coisas, gente, para não poluir, tá? Só por conta disso. Então, eu vou sumir com os gráficos aqui, tá? Os objetos ainda existem. E eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar o seguinte. Vou vir na minha janela de álgebra, né, na nova entrada, vou digitar C, abrir parênteses. Vou colocar uma condição. Eu vou colocar a condição que é a seguinte. Módulo de x é menor do que 1. Não sei fazer esse módulo, né? No teclado, é só você deixar apertado o Shift e apertar a tecla que é do lado do Shift. É uma tecla que tem uma barra invertida e acima dessa barra invertida tem dois tracinhos assim. De maneira vertical, né? Um em cima do outro. Tá fazendo pelo celular, sei lá. Vocês vão vir no teclado aqui que tem no GeoGebra e vão clicar nessa funçãozinha aqui, tá? Clicou nela, é só depois digitar X dentro, tá? Então, vou assumir isso aqui. C, módulo do X menor do que 1. Me mandou alguma coisa? Não. Se módulo do X menor do que 1, vírgula. Ou seja, se o X estiver no recheio do intervalo menos 1, eu quero que ele seja essa minha nova função, né? Que o GeoGebra chamou de P. Eu quero que seja P. Agora eu vou colocar uma vírgula. E aí eu vou digitar o que acontece caso não tenha sido satisfeita essa condição, né? Então, eu vou colocar F, né? Que é meu módulo. E aí eu fiz uma função, né? Que se eu olho de longe, eu não consigo saber qual que é o módulo, né? Ó, e qual que é ela. Só que quando eu olho perto da origem, ela é diferenciável, né? Ela, tá vendo que ela é redondinha? Ela não tem quinas. E aqui a dúvida, né, para o Jean, que tinha perguntado, aqui a resposta da dúvida dele, para você fazer função por partes, você precisa usar a condição. Então, você vai digitar o C, você vai digitar a sua primeira condição, no meu caso foi módulo de x ser menor
do que 1, mas podia ser, por exemplo, se o x for menor do que 5, né, por exemplo. Aí depois você digita o que acontece nesse caso aqui, ou seja, se o módulo de x for menor do que 1, eu quero que a minha função q de x seja AP de x. Agora, caso contrário, caso isso não aconteça, isso aqui não aconteça, eu quero que aconteça a minha segunda condição, né? Eu quero que ela seja igual a f, que era o módulo. E aqui, só para a gente ver que ela realmente vai ser diferenciável, se a gente digitar no GeoGebra que linha, então, digitou que, coloca linha, né, de aspa, ele vai fazer a nossa função derivada. E vocês podem ver que ela não tem saltos, né, ela não tem descontinuidade. Ou seja, essa função que a gente fez aqui, ela vai ser diferenciada. Então, aqui uma maneira da gente colar funções com o GeoGebra, né? E eu não queria só ensinar a colar de qualquer jeito, né? Eu queria ensinar, por exemplo, com algum propósito, que era de arredondar, entre aspas, a função módulo, tirar a quina dela. Então, aqui um exemplo. Mas a gente vai trabalhar mais com condicional daqui a pouquinho, tá? Alguma dúvida dessa parte, gente? Acredito que não. Todo mundo conseguiu chegar aqui? Espero que sim. Agora, só para a gente ver a derivada dela aqui, porque lembra o que acontecia com a tangente, a reta tangente? A reta tangente vinha aqui retinha, de repente trocava de posição, né? Agora eu vou fazer minha tangente, né? Meu primeiro parâmetro vai ser o A de novo, ó. Só que meu segundo parâmetro não vai ser mais minha função f. Vai ser essa função aqui que a gente fez com condição. No meu caso é a Q, tá vendo? Que é que tem um C. E aí, quando eu deixar meu controle deslizante rolar, eu vou ver que não tem mudança abrupta, né, dessa minha reta tangente, ó. Ela fica paradinha e de repente ela começa a se movimentar bem devagar até estacionar de novo. Então, outra maneira da gente visualizar que ela vai ser diferenciável, né? Ok. Com isso, acho que eu concluí a primeira parte que eu queria mostrar hoje. A segunda parte é um pouquinho mais avançada. Eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido nela para a gente conseguir ver algo, sei lá, um pouquinho diferente do que a gente está vendo até agora. Então, eu vou pedir para que vocês salvem o arquivo. Então, vocês vão clicar nesses 3 tracinhos aqui. Vão clicar em gravar, ou então em baixar como. No meu caso, eu vou clicar em baixar, porque eu não quero gravar na nuvem, tá? Se vocês estiverem logados no GeoGebra, você pode clicar aqui. Então, vou só baixar GeoGebra File, esse primeiro ponto, GGB, tá vendo? Vou clicar. Vou colocar o nome que eu quero que ele tenha. Vou clicar em gravar e vou selecionar a pasta que eu quero gravar. Acho que a segunda parte não aparece para vocês, mas aparece. Então, eu vou clicar aqui, presa na área de trabalho, e colocar o que eu quero aqui. Então, assim que a gente salva um projeto, depois que vocês salvarem, a gente vai abrir um novo projeto. Então, aqui, vamos clicar em novo. Não vou gravar esse aqui, porque eu já gravei, né? Já salvei. Então, a gente vai vir para essa página em branco aqui. Beleza. Vamos fazer outra coisa agora, né? Já mostrei como fazia a função condicional, mudar valor de parâmetro e tudo mais. Vamos agora construir curvas no GeoGebra. Então, o que é uma curva, né? Uma curva, vocês vão ver mais para frente, talvez em cálculo 2, GD, que é uma aplicação, né, que ela sai da minha reta e chega no meu espaço ou no meu plano. Então, por exemplo, uma curva, vamos digitar um exemplo de curva aqui, ó. Curva, vai abrir parênteses, 1 menos t, vírgula t, vírgula t, vírgula 0, vírgula 1. Esse comando está me dizendo, ele quer a curva cuja primeira coordenada é 1 menos t, a segunda coordenada é t, o meu parâmetro que varia é o t, e ele varia de 0 até 1.
né? Outro exemplo de curva. Curva seno de t, melhor, cosseno de t, seno de t, meu parâmetro, quem que é? É o t. Onde que ele varia? Vou variar de 0 a 2π. Para fazer π, vocês digitam π mesmo, tá? Ó, pi, que o GeoGebra entende que é o número π. O que ele criou? Ele criou uma circunferência, né? Então, uma circunferência, ela é uma curva cujas coordenadas são cosseno t, seno t, e o intervalo dela, o domínio dela, esse domínio, é de 0 a 2π. Então, aqui é minha circunferência, é uma curva também, tá? Então, um segmentinho de reta aqui é uma curva, uma circunferência é uma curva, enfim, existem vários tipos de curva. Só que existem curvas que são difíceis de fazer, de parametrizar. E é esse tipo que eu vou trabalhar hoje aqui, né, fazer uma com vocês, que é uma curva bem difícil da gente fazer, que é um quadrado. Quando você pensa em quadrado, você pensa, nossa, mas quadrado é difícil de fazer, então não sei o que é fácil, né? Mas é verdade que muitas curvas com uma cara horrorosa são muito mais fáceis de fazer do que um quadrado, né? Porque um quadrado você não consegue descrever ele por uma função padrão, assim, cosseno t, por exemplo. A gente vai precisar de uma função que seja dada por partes. Então, uma função que ela precise ter condições, né? Vou tentar correr um pouquinho, gente, mas se deixar alguma coisa para trás, me avisa, tá? Não sei se vai dar tempo de passar o que eu queria. Mas, enfim. Eu apaguei só para poder desenhar com vocês umas coisas. Então, eu quero fazer um quadrado, uma curva que seja um quadrado, né? Eu quero que o centro dele, né? Digamos assim, o centro, né? A intersecção das diagonais dele, seja no ponto 1.5, 1.5. Então, aqui, eu quero que ele se centre aqui. Oxe. Quero que ele se centre aqui. Só que ele está colocando para o lado. Aí, foi. Aqui. Né? E eu quero que ele tenha lado 1. E tenha lados paralelos aos eixos x e y. Ou seja, eu quero esse quadrado aqui. Como que a gente pode parametrizar esse quadrado? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser parametrizar cada um desses segmentos de reta. Eu vou parametrizar esse, quer dizer, esse daqui, tá vendo esse segmento aqui de baixo? Depois vou parametrizar esse, depois esse, depois esse. Mas não de qualquer maneira, eu vou manter uma orientação. Então, eu vou parametrizar de cá para cá, depois de cá para cá, depois de cá para cá, e depois de cá para cá, tá? Vamos começar daqui, então. Eu quero um segmento de reta, vou apagar aqui. Eu quero um segmento de reta que começa no ponto 1, 1 e termina no ponto 2, 1. Né? O que eu consigo perceber é que meu y, né, a minha segunda coordenada dessa curva não se mexe, né? Porque ela não aumenta. Tipo, se eu tivesse essa curva aqui. Quando eu olho para esse ponto aqui e para esse ponto aqui, eles têm alturas diferentes, tá vendo? Ó, essa altura desse e essa altura desse. Só que não acontece com essa curva aqui, que é um segmentinho de reta horizontal, né? O meu y é constante. E meu y é constante e é igual a 1, né? Porque olha aqui meu y. Meu y é isso aqui. Ou seja, minha segunda coordenada vai ser 1. Fixa. Minha primeira coordenada está variando. Ela começa no 1 e termina no 2. Então, só fazer algumas continhas que a gente vai ter que a curva que a gente precisa para desenhar esse segmento de reta é a curva t mais 1, 1, com t variando de 0 a 1. Então, deixa eu apagar esses traços que eu estou fazendo aqui. A gente vai ter essa curvinha aqui. E ela foi orientada dessa maneira aqui, né? Desse lado, da esquerda para a direita. Então, ela tem essa orientação. A orientação vai ser importante para a gente fazer uma coisa daqui a pouquinho. Depois, seguindo o mesmo raciocínio, eu vou completar o quadrado aqui, tá, gente? Então, eu vou vir daqui para cá, depois subir, depois vir daqui para cá e depois descer. A lógica que eu vou usar é a mesma. Uma das coordenadas vai se manter fixa, nesse caso vai ser o x, né, desse carinha aqui. E a minha segunda coordenada vai variar daqui até aqui. Então, vai ser outra curva.
Tá certo. Vai ser outra curva. Ela vai ser da forma 2, t, com o t variando de 1 até 2. Já vim daqui para cá, falta vir daqui para cá e depois voltar. Quem que vai ser a minha terceira curvinha, né? Vai ser a curva 4 menos t, 2, 3 e 4. Ah, perdão, faltou o t aqui. Errei alguma coisa. 4 menos t. O que eu errei aqui? Deixa eu ver. Essa aí de 1 até 2, essa precisa de 2 até 4. Se eu mover essa coordenada aqui. É 5 menos t, gente. Então, perdão, eu errei. É 5 menos t. Então, essas são as 3 curvinhas até agora. E, por fim, a gente vai ter uma próxima curva. Vou até conferir aqui na minha anotação para não fazer besteira de novo. Mas eu acho que eu errei em algum lugar. 1, 5 menos t. Vamos ver. Curva 1, 5 menos t. Com t variando de 3 até 4. Deu certo. Ok. Então, eu fiz 4 curvas, né? Que quando eu junto elas, formam um quadrado. Mas não era isso que eu queria, né? Eu queria uma única curva, tá? Que quando eu fizesse essa curva, me desse o quadrado. Não vai ser essa daqui. Tá, isso vai ser importante da gente saber pra gente olhar. Ok, vamos salvar essas curvas na nossa cabeça. Bora usar o teorema de Green ou de Gauss. Tô fora de cálculo 2, hein? Não, brincadeira. Mas isso aqui vai auxiliar, talvez, um pouquinho vocês em cálculo 2, de parametrizar e tudo mais. Mas, enfim, vamos continuar. Vamos fazer... Eu quero fazer uma curva que ela seja essa curva inteira aqui, né? O que a gente vai fazer primeiro? Vamos fazer 2 funções auxiliares, né? Digamos assim. Vai ser a função... Uma função muito esquisita, né? Vai ser uma função cheia de condições. Eu vou até mandar no chat, gente, porque eu tô vendo que tá ficando sem tempo. Mas eu vou fazer ela aqui, né? Não seria de 2 a 3 na curva C? Ai, Rafa, o que eu fiz? É isso então que tá dando errado. Isso. Isso. Ainda bem que você me avisou. Obrigado, Rafael. Porque se eu não olho... Foi o Rafael que falou isso? Foi o Rafa. Seria 2 menos t com t variando de 0 a 1. Essa C foi para fazer para a gente pensar, mas eu acho que o mais natural seria 2 menos t com t variando de 0 a 1. Isso, Rafael. Seria o mais natural, verdade. Mas tem uma sutileza aqui que a gente vai precisar que seja de 3 até 4, porque se você perceber, tem uma certa relação, ó. Vai de 0 até 1, depois de 1 até 2, depois de... Ele mudou a ordem aqui, deixa eu fazer uma alteração qualquer aqui para ele voltar, peraí. Criar alguma animaçãozinha, alguma coisa assim? Isso, exatamente. E não só para criar animação, também para que a gente consiga juntar tudo isso e compilar numa curva só, o parâmetro ele tem que variar de 0 a 1, depois de 1 a 2, depois de 2 a 3, depois de 3 a 4, para que a gente consiga fazer ele variar de 0 até 4, tá? Ok. Vamos lá. Vamos fazer a nossa função. Eu vou mandar aqui as funções para vocês, mas eu vou explicar elas, tá? Não é cuspido, tá? Vão ser essas 2 funções que eu vou querer que vocês coloquem no GeoGebra de vocês. É só copiar e colar que ele vai aceitar. E o que é minha função? Eu vou construir aqui a f. Quem quiser construir junto comigo pode construir também. A f de x ela vai ser assim, ó. Ela vai fazer o seguinte. Se o x, né, ou melhor, se o 0 for menor... Perdão, gente, eu errei. Se o 0 for menor ou igual que o x, e for maior ou igual... Isso, se o 0 for menor ou igual que x, e o x for menor ou igual que 1, então
eu vou querer que essa minha função x, ela valha x mais 1. Eu quero que ela tenha esse valor, x mais 1. Se não, outra vírgula. Eu quero que se 1 for menor ou igual que o x, menor ou igual que 2, eu quero que ela vai valer, então, 2. Né? E aí, se não, outra vírgula. Se, abre parênteses, o 2 for menor ou igual que o x, for menor ou igual que 3, então eu quero que ela vai valer 4 menos t, 4 menos x, quer dizer. E caso não aconteça isso ainda, se, abre parênteses, o 3 for menor ou igual que o x, menor ou igual que 4, então eu quero que essa minha função tenha valor 1. Essa função esquisita aqui, eu falei que é uma função auxiliar, então pode sumir com o gráfico dela. O que ela tem a ver com essas curvas, gente? Ela foi definida de modo a pegar a primeira coordenada de cada curva. Ó, a primeira curva a curva tinha a primeira coordenada t mais 1. A segunda curva tinha coordenada 2. A terceira tinha coordenada 4 menos t. E a quarta curva tinha coordenada 1. Primeira coordenada 1. E ele repetiu aqui, né? Só que em vez de t, ele colocou x. X mais 1, 2, 4 menos x, 1. A nossa função g a gente vai criar exatamente igual, só que pegando a segunda coordenada de cada curva. Então vai ser 1, o x, né, no lugar do t, o 2, e depois vai ter 5 menos x. Então, essa funçãozinha que eu já mandei para vocês, né? Então, aqui eu vou pular também a g. Pode sumir com ela. Essas minhas funções são funções auxiliares no sentido de que basta que eu faça uma curva que tem coordenada, que tem essa primeira coordenada e essa segunda coordenada, que eu vou ter o meu quadrado, né? Eu vou ter minha parametrização do meu quadrado. Então, por exemplo, vou digitar aqui curva f de t, vírgula, g de t, vírgula, com t variando, vírgula, de 0 até 4. Você pode ver que se eu sumir agora com todos esses traços anteriores, eu vou ter o que eu mudei? Eu coloquei 3 aqui, burro. 0 até 4. Eu vou ter minha parametrização do meu quadradinho, né? Então, parametrizei meu quadrado. Ok. Parametrizei meu quadrado. Então, a gente já fez uma parametrização super difícil aqui. Mas eu quero ir só um pouquinho além, para mostrar só mais uma coisa legalzinha, que dá pra gente fazer com o GeoGebra, que é uma animaçãozinha muito simples, tá? Então, todo mundo chegou no quadrado que eu cheguei? Todo mundo que tá fazendo? Sim. Beleza. Então, vou considerar que tá todo mundo aqui junto comigo. Se alguém não tiver, me avisa que eu mando o código para vocês, ó. Eu copio e mando para vocês não ficarem perdidos. Por favor, se puder mandar. Mando. Ó, a F e a G eu já mandei, tá? Eu vou mandar só a minha curva agora. É só você cola a F. Não. Cola a F aí, tá vendo que eu mandei? Dá um Ctrl C na F, na G, e depois cola esse comando aqui. Curva, F de T, G de T, T04. Que ele já vai criar esse quadradinho para você. Beleza. Vamos só fazer mais uma coisinha, que vai ser o seguinte. Vamos lembrar lá do nosso círculo, né? Deixa eu apagar esse ponto que tá me incomodando, esse ponto voando aqui no nada. Lembra que a gente fez o círculo? Como que era o círculo? Ele era cosseno de x, seno de x, né? Vou separar o cosseno e o seno separados. Ó, cosseno de x aqui, ele vai me dar uma função, chamou de h. Vou criar o seno de x também, ele vai criar outra função. Vou sumir com as duas por enquanto. E aí eu vou criar uma curva. Que ela vai ser o seguinte. Ela vai ser h de x, t de x. Perdão, gente, não é x não, é t, tá? É t. h de t
P de T com T variando de 0 a 2π. Isso aqui. Vou aparecer nosso quadrado de novo. Geometricamente, esses objetos são muito diferentes, né? Esse círculo e esse quadrado. Mas acontece que topologicamente, vocês ainda vão ter, caso vocês não fizeram ainda um dia, vocês vão fazer a disciplina de topologia. Eu espero que façam, pelo menos. E aí vocês vão descobrir que esses dois objetos, apesar de serem muito diferentes, topologicamente são iguais, né? Ou seja, a gente pode dizer de uma outra maneira que esses dois objetos são homeomorfos, que existe um homeomorfismo entre eles. Porque, apesar de eles serem tão diferentes aqui, topologicamente é a mesma coisa, tá? E eu vou querer mostrar com uma animação simples por que isso aqui acontece, né? Por que eles são tão parecidos. Topologicamente, gente. Geometricamente, não falei isso para quem estiver dando GE, né? Se você estiver tendo GE ainda, não vai falar para a Flávia que isso aqui é igual, que ela vai xingar vocês. Não fala isso, tá? Vocês vão falar que topologicamente esses objetos são, de certo modo, iguais, tá? Só que primeiro eu vou tentar ajustar o meu círculo para que eu consiga fazer essa animaçãozinha. E agora vai ser meio que... Eu vou jogar um pouco dessas informações porque não vai dar para eu construir certinho com vocês. Mas o que acontece é o seguinte. Esse meu círculo eu estou começando a desenhar ele a partir daqui. Então, ele começa aqui e ele vai sendo desenhado em sentido anti-horário até voltar a esse ponto, né? Eu não quero que isso aqui aconteça, primeiramente. Eu não quero que eu comece daqui, tá? Eu quero começar do mesmo lugar que eu começo o quadrado. Repara que no quadrado eu começo nessa quina aqui dele, né? Então, se eu fosse olhar aqui, o mais próximo dessa quina do quadrado seria esse ponto aqui do círculo, ó, que se encontra mais ou menos na mesma posição. E que ponto que é esse, né? Esse pontinho aqui. Ele vai ser o mesmo círculo que eu estou fazendo, né? Só que eu vou ter que dar uma rotacionada primeiro, ó. Eu vou ter que rotacionar π até chegar aqui. Depois mais π sobre 4 até chegar aqui. Então, eu vou vir aqui na minha função cosseno de x e eu vou somar π mais π sobre 4, né? Que é a mesma coisa que 5π sobre 4. Eu vou fazer a mesma coisa no meu seno. Eu vou somar 5π sobre 4. Perceba que não mudou. Parece que não mudou, né? A minha curva, mas mudou. Porque se eu fosse desenhar ela antes, eu estaria começando aqui. Agora eu estou começando a partir daqui, nesse sentido, né? Igual eu fazia com o quadrado. Outras coisas que eu preciso mudar nela que eu já me esqueci. Deixa eu ver rapidinho. É que eu estou indo, gente, de 0 a 2π. Mas lembra que o quadrado eu ia de 0 a 4? Para fazer essa animaçãozinha que eu quero, eu tenho que começar no mesmo lugar e terminar no mesmo lugar. Então, ao invés de começar aqui no 0 ao 2π, eu tenho que começar no 0 e terminar no 4. Vamos mudar aqui, então. Não tem problema. A curva não completou. Por quê? Eu estou desenhando ela aqui, comecei a desenhar, mas quando chegou aqui, o t deu 4. E ela não vai conseguir completar, porque está faltando o restante, né? Como que eu vou fazer para melhorar isso? Eu vou alterar aqui no meu x. Então, no lugar aqui desse meu x, eu vou multiplicar ele por π sobre 2. Aqui, só o x, gente. Pega o x e multiplica aí por π sobre 2. Ele arrumou o meu círculo, né? Porque agora eu estou conseguindo preencher o círculo inteiro. Porque eu estava saindo daqui e quando eu der minha volta, quando eu colocar o t igual a 4, eu vou voltar no meu ponto inicial, né? Só fazer uma continha que vocês vão ver. Colocando o t igual a 0 ou t igual a 4, dá o mesmo ponto, né? Ou seja, saí de um ponto, voltei nele. Beleza? Essa curva aqui. Mais duas alterações que eu quero fazer nela. Agora, duas alterações simples. Ela tá grande aqui, né? Eu quero que ela seja menorzinho. Então, eu só vou dividir ela por 2, porque o raio dela tá sendo 1 aqui, né? Nesse círculo. E meio que esse quadrado que eu fiz tem raio, entre aspas, meio, né? Então, eu vou dividir por 2. O cosseno e o seno eu vou dividir por 2. Ou multiplicar por meio os dois, tá? Então, agora a gente já tem os dois objetos do mesmo tamanho. Prometo que tá acabando, gente.
Só está faltando uma coisa que o meu círculo, ele está aqui na origem e eu quero que ele venha aqui, compartilhe o mesmo centro do quadrado. Ou seja, basta que eu some 1,5 na primeira coordenada e 1,5 na segunda. Então, eu vou somar 1,5 para de 1,5 na H e vou somar 1,5 na P. E aqui a gente tem essa figurinha, né? Então, um círculo aqui dentro desse quadrado. Se a gente fizesse pela maneira geométrica, né? Teria isso aqui fácil. Mas a gente perderia uma coisa muito legal, que é a animaçãozinha que a gente vai fazer agora. Só usando o controle deslizante. Beleza? Eu vou querer que vocês criem um controle deslizante. Então, clicou aqui, controle deslizante. Vamos criar. E eu quero que vocês definam o mínimo dele sendo 0 e o máximo dele sendo 1, gente. Não altera passo, não altera velocidade, não altera nada. Só altera o começo e o final dele. Começa no 0 e termina no 1. Ele chamou aqui, no meu caso, o controle deslizante de J. E aí eu vou construir minha última curva para encerrar o mini curso, gente. Eu sei que está todo mundo exausto disso aqui. Não preencha o formulário agora. Foca aqui, daqui a pouquinho vocês preenchem. Que é o seguinte, vamos construir a curva cuja primeira coordenada dela vai ser f vezes f de t vezes j mais, abre parênteses, 1 menos j. Alguém ligou o microfone, pode falar. Ou não, foi sem querer. Ou tô ficando maluco. Então, vocês vão colocar f de t vezes j mais 1 menos t vezes h de t. Vírgula, segunda coordenada. G de t vezes j mais 1 menos j vezes a minha segunda funçãozinha aqui do círculo, que é a P. P de t. Eu vou querer que meu t, né, ou seja, depois dá mais um espacinho, coloca vírgula, o meu t vai percorrer de 0 até 4. Essa curvinha acaba. Ô, Sérgio, Oi. você pode mandar ela no chat que eu me perdi? Amigo, que susto. Você falou, vê um troço assim. Foi do nada. Calma aí. Nossa, pelo amor de Deus, calma. Esse aqui, ó. Pra quem se perdeu também, ó. Só não esqueçam que a F tem que ser... A F de vocês tem que ser a minha F também. A H tem que ser a minha H também. A G tem que ser a minha G. E a P tem que ser a minha P, tá? Se alguma dessas estiver diferente, vocês alterem para ficar igual a de vocês. E o J é o nome do controle deslizante que vocês criaram por último. Então, se o de vocês for alfa, for qualquer coisa, vocês têm que colocar no lugar do J, tá? Amigo Zara, você pode avisar quando der certo o seu? Deu certo aqui. Tá. E agora, finalmente, gente. Eu sei que não vai ser algo tão impressionante, mas eu acho pelo menos algo muito legal. Que agora, se a gente der play nesse controle deslizante, a gente vai ver... Opa, eu esqueci de apagar alguma coisa. O que ele está fazendo aqui? Por que a minha... tá selecionado. Perdão. Enfim, voltando... Se eu der um play no meu controle deslizante, né, eu vou conseguir ver o meu quadrado se transformando em um círculo. Então, e depois o círculo voltando a ser um quadrado, né? E essa é a noção topológica de que um quadrado e um círculo são iguais. Porque eu consigo pegar um e dar uma esticadinha nele, dar uma ajustada nele de maneira contínua até que ele vire o outro. Eu não preciso rasgar, eu não preciso fazer nada demais, né? Eu estou só expandindo ele, mudando um pouquinho ele, a forma dele, aos poucos, até que ele vire a outra figura. Então, por isso que topologicamente, né, uma circunferência e um quadrado, eles são iguais, né? Eles são homeomorfos. Se você der uma procurada, tacar no Google
homeomorfismo, a primeira imagem que vai aparecer para vocês na verdade, é um GIF de uma caneca se transformando num donut. Então, uma caneca se transformando numa rosquinha. E segue esse princípio de que você está transformando um no outro de maneira contínua, sem rasgar, sem fazer fissuras, sem nada. E eu acho que é isso que eu tinha para hoje. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Eu gostaria, eu achei primeiramente bem interessante. Hoje realmente foi sensacional. É interessante que a gente faz isso, né? O pessoal acho que ainda não fez topologia. A gente faz isso à mão, né? E usa todas as ferramentas que são para demonstrar isso daí. Só que no GeoGebra a gente não está acostumado. Eu tive a oportunidade de participar de um evento em que nós andamos em uma bicicleta de roda quadrada. Foi feita uma bicicleta com 2 rodas, era um triciclo, na verdade. Então, as rodas eram quadradas, só que o solo, eles eram em formato de... como se fosse... é como se fosse o módulo de X, porque tem que ter o bico, só que em vez de ser o módulo de X, seria a função... Como é que eu vou dizer? É como se fosse a meia circunferência com bico. E aí, cada ponta do quadrado, né, ou seja, cada vértice, encontrando nesse bico, rolava para o outro lado e você anda assim como se estivesse andando com uma bicicleta. E aí, no final, eles mostram que foi verificado que cortando esses vértices do quadrado e nivelando o solo, foi que se transformou, então, que chegou ao círculo. Né? Por isso que, topologicamente falando, a gente tem aí o 0,1, né? que é isso daí, esse desenho sensacional que você conseguiu criar aí. Eu achei fantástico. E gostaria de fazer um pedido para você. Não sei se você tem acesso a todos os e-mails das pessoas que estão cadastradas aqui no minicurso, para você mandar o material, acho completo, porque ficou muito... É muita informação, mesmo que a gente tenha feito passo a passo, eu acredito que ficou muito bonito, ficou muito legal mesmo. Até mesmo para mostrar depois para um aluno, não de uma escola pública em si, porque eles não vão entender muito bem, né? Isso daqui, até nós que já temos dificuldade, até o menino aí, alguém falou assim, misericórdia, né? Vai ser um inferno esse curso de topologia. Realmente, vai preparando, é o inferno mesmo. Não. Tô brincando. Não, pelo amor de Deus. Não fala mal de topologia, pelo amor de Deus. Para mim, é a minha disciplina favorita da vida. Não, tô brincando, mas você sabe que as demonstrações são. Mas, assim, é difícil pra caramba, mas é bonito, hein? É bonito, é verdade. Mas se você puder disponibilizar, eu agradeceria, tá bom? É só isso. Parabéns, foi sensacional. Achei sensacional mesmo essa construção. Obrigado, muito obrigado. Espero que todos tenham gostado também. Só uma coisinha que eu acho que na hora que você falou lá do piso, se eu não me engano, o nome dessa curva que forma no piso é cicloide. Eu não vou ter certeza agora. É isso mesmo, é a cicloide. É isso. E é realmente interessante isso, né? E anda normal. Não pode ser uma bicicleta que não cai, tinha que ser um triciclo mesmo. Entendi. Mas é sensacional, e assim, sem fazer força nenhuma. É muito interessante. Dá para fazer uma animaçãozinha, até que no GeoGebra dá para fazer essa animaçãozinha do quadrado se movimentando, só que é uma animação um pouquinho mais complicadinha de ser feita, né? Porque se envolve alguns parâmetros a mais. Mas é realmente muito interessante. Bom, acho que é isso. Eu vou ver depois com a comissão como a gente está organizando, a gente não tem os e-mails, mas depois eu vou ver com a comissão se eles podem mandar pelo GC lá. Manda pra gente, que ou a gente manda pelo GC ou a gente disponibiliza na página da Semate, que aí é só o pessoal entrar lá. Beleza. Obrigado, Laís. Mais alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Se quiser mandar pelo chat, eu leio para ele também. Eu queria dizer que eu fiquei realmente contente pela palestra, porque eu sou uma pessoa que tem
tive muita dificuldade, pelo menos no semestre passado, com a parte de programação. E cálculo, para mim, é super interessante mexer com essa parte de parametrização aí. Mas a parte de código eu sempre tive muita dificuldade. E essa aulinha de hoje, eu vi que não foi tão difícil assim. Foi um códigozinho simples que eu consegui fazer. Então, queria... É difícil eu dar os parabéns, hein? Então, parabéns para você aí. Obrigado, Rafael. Que bom que você conseguiu acompanhar. Espero que todos tenham conseguido, pelo menos, tirar um pouquinho de proveito dessas aulas, né? Que a gente preparou com muito carinho, né? Para tentar ser algo diferente, né? Diferente do que é visto na graduação e tudo mais, para complementar mesmo. Então, a gente fica muito feliz, tá? Eu agradeço pelo seu elogio, tá? Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Nós vamos dar agora fim ao nosso segundo dia de minicurso. Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada pelo pessoal do PED, especialmente o Sérgio. E quem puder, por favor, abrir a câmera e o microfone para a gente dar uma salva de palmas para finalizar o nosso minicurso. Muito obrigada, pessoal. Amanhã continuamos com a nossa programação de palestras e minicursos. Uma boa noite e até amanhã a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Laís. Muito obrigado, viu? Nos vemos nas próximas palestras, então.